A história aqui começa então com o teste de Abraão, teste de fé de Abraão, Gênesis 22. Abraão pegue o único filho que você teve com a Sara, o Isaac, e vem aqui para o Monte Moriá e me ofereça em sacrifício. Então, pessoal, olha só, o Monte das Oliveiras, o Vale de Josafá, o Monte Moriá, e à esquerda sobe um outro monte, que é o Monte Sião, que está aqui à esquerda. A história, eu acho que todos conhecem. O menino não é sacrificado, lógico, e agora o lugar fica marcado e Salomão constrói o seu templo, né, em cima dessa rocha. O templo de Salomão é destruído pelos babilônios. Depois ele é reconstruído e é destruído novamente por Roma. E por volta do ano 600 da era cristã, vêm os muçulmanos e constroem a cúpula dourada bem no lugar. E olha, o artista fez aqui uma reprodução, vocês estão vendo que ele fez um corte artístico na cúpula dourada e a gente vê a rocha aqui, olha, tá bem? Hoje os muçulmanos não deixam entrar ali quem não é muçulmano. Eu mesmo nunca entrei ali. Quem veio antes do ano 2000 pode ter entrado. Também a partir do ano 2000 ninguém mais entra. É dentro da cúpula. Isso. No pátio pode. No pátio a gente já foi. Isso. Muito bem. Pessoal, agora vamos falar da Semana Santa de Jesus aqui em Jerusalém. Vamos visualizar o que foi toda essa semana. Bem, Jesus, como nós, ele vem da Galileia e ele passa por Jericó, que fica ali a uns 30 quilômetros dentro do deserto. Ele sobe para Jerusalém, só que quando ele chega aqui, ele chega num domingo de Ramos, e na sexta-feira seguinte iria ser a Páscoa aqui em Jerusalém, o Pessah. E Jerusalém, na época, tinha uma obrigação, o povo judeu, de fazer peregrinação para Jerusalém na Páscoa. Então, de 50 mil habitantes, a população quadruplicava, 200 mil pessoas. Então, tinha gente dormindo aqui no Monte das Oliveiras e tal. Talvez seja por isso que Jesus escolhe ficar hospedado em Betânia, junto com seus amigos Marta, Maria e Lázaro. Betânia fica do lado, olha só, vamos entender uma coisa importante. Monte das Oliveiras, esse lado está olhando o Jerusalém, tem um lado do Monte das Oliveiras que olha o deserto. Nesse lado está Betânia. Está a uns 3 a 5 quilômetros aqui. Então, existe o vilarejo de Betânia. Beit é casa em hebraico. Quer dizer, se estabelece. Yah é um dos nomes de Deus. A casa onde Deus está repousando, está pousando, Betânia. E ele fica hospedado ali. Então hoje é uma cidade palestina, não tem cristão, não tem judeu morando lá. Então a rotina de Jesus naquela semana era acordar 6 da manhã, como nós, né? O pessoal acordava até mais cedo, acordava de manhã, vinha caminhando, subia o Monte das Oliveiras, admirava Jerusalém, descia o monte, ia para a área do templo ensinar, pregar na área do templo, não no templo mesmo, porque Jesus era da família de Davi. Os únicos autorizados a entrar no templo era quem era da família de Arão. Mesmo Davi, os reis de Jerusalém, não entravam no templo. Eram só os sacerdotes de Arão, descendentes de Arão. Os descendentes de Davi ficavam no pátio. E ali ele ensinava. Terminou o dia, ele fazia o caminho inverso. Descia o Monte Moriá, cruzava o Vale de Josafá, subia
o Monte das Oliveiras e ia descansar em Betânia. Isso ele fez no domingo, na segunda, na terça e na quarta. Na quinta-feira mudou a rotina. Depois de ter pregado o dia inteiro ali no templo, Jesus convida os discípulos para irem no Monte Sião, fazem a Santa Ceia, terminou a ceia, eles deixam o Monte Sião, atravessam o Vale de Josafá, e quando eles estavam no pé do Monte das Oliveiras, ele chega para os discípulos e fala: vamos parar. E ali ele vive o drama que nós vamos rememorar ali no Jardim do Getsemane. Nós vamos visitar ali. E ali ele é preso. Passa a quinta-feira preso. Na sexta-feira de manhã ele é entregue a Pôncio Pilatos na Fortaleza Antônia, que ficava ao norte do templo. Ali tem o Tribunal de Pilatos. E ele sai com a cruz até o Gólgota, que amanhã nós vamos fazer esse caminho sagrado. Para que lado? Via Dolorosa? Para norte. Para norte. Pessoal, uma coisa... A Via Dolorosa. Pessoal, uma coisa importante para nós, olha só. Nós estamos vendo Jerusalém aqui de leste, certo? Do leste. Do leste, Jerusalém é naturalmente protegida pelo Vale de Josafá. Pelo sul, esse outro vale aqui no sul se chama o Vale da Guiena. A gente vai passar por ali, eu vou falar, o Vale do Inferno, o Vale da Guiena, protege Jerusalém pelo sul e pelo oeste. Pessoal, pelo norte, Jerusalém é uma planície. Nós estamos hospedados no norte do templo, no nosso hotel. Ali, Jerusalém é uma planície. Então, Jeremias... Capítulo 6. Habitantes de Jerusalém, corram, porque o perigo se aproxima pelo norte. E realmente a Babilônia atacou Jerusalém pelo norte. A Assíria, os persas, os gregos, os muçulmanos, até Israel em 1967 conquistou Jerusalém pelo norte. É uma planície, é mais fácil de você conquistar a cidade. Por isso que o Herodes, quando ele faz a reforma do templo, ele fortalece o norte do templo com a Fortaleza Antônia. E é lá que está Pilatos, protegido na fortaleza, mas ele quer ficar em Jerusalém na época da Páscoa, porque agitava muito a cidade, e ele está lá, então por isso que é lá lá é o tribunal, lá é a Fortaleza Antônia, e tiraram Jesus da cidade, também indo um pouco mais ao norte. Pessoal, o que é a Via Dolorosa em termos da cidade, da vida da cidade de Jerusalém? Olha só, esse aqui embaixo é o maior e mais antigo cemitério judeu do mundo. Vocês estão vendo que ele está fora da cidade. Na concepção do judaísmo, a gente até já falou disso, o corpo depois que ele está morto, ele é uma fonte de impurezas. Então um cemitério nunca é feito dentro de uma cidade. É proibido. Pelo judaísmo é proibido ter cemitério dentro de uma cidade. Nunca tem. Por isso que o cemitério é sempre para fora. E por isso que depois do tribunal, tiraram Jesus, os guardas tiraram Jesus da cidade. Pelo portão de Damasco, que a gente vai percorrer também. Porque um apedrejamento, uma crucificação, um sepultamento precisa ser feito fora da cidade. Por isso que também no livro de Atos, quando se descreve o martírio de Estevão, e está escrito lá, e tiraram ele da cidade e o apedrejaram. Que nunca é feito dentro de uma cidade. Isso traria impureza, pecado para a cidade. Esse cemitério aqui, pessoal, o cemitério judeu, como eu disse para vocês, o judeu aqui na Terra Santa não é enterrado com caixão. Então basta ter o túmulo pode ser menorzinho. Existe um costume no judaísmo da pessoa que vai visitar um ente querido deixar uma pedrinha. Da onde que vem esse costume? Aparentemente da época que os judeus viviam no deserto.
Então, no deserto, você sepulta uma pessoa na areia, depois de um ano, você volta para visitar, mas na areia vai cobrir. Então, quem ia visitar, reforçava o lugar, colocando pedra. Então, até agora tem ali, o pessoal acende uma velinha, costume, aqui. Agora, vocês estão vendo que na muralha ali, também tem um outro cemitério. Encostado no muro. Aquilo é um cemitério muçulmano. E no vale lá embaixo é o cemitério cristão. Por que nesse vale? Por que nesse vale tem o cemitério judeu, o cemitério cristão e o cemitério muçulmano? Pessoal, palavras do profeta Joel, que teve a visão do final dos tempos, dizendo o seguinte: nações se reúnam no vale de Yehoshafat. Yeho é um dos nomes de Deus em hebraico. Yehoshafat é julgamento. Deus fará julgamento. O vale de Yehoshafat, que foi aportuguesado para Josafá. Certo? Daí vem o vale de Josafá, que é originalmente no vale do Ribeiro do Cedron, que é a mesma coisa ali embaixo. Então, esse é o lugar do juízo das nações, tá bem? No Apocalipse. Então, as pessoas querem ser sepultadas aqui, porque aqui vai começar a ressurreição, certo? Então tem essa tradição de sepultamento aqui nesse lugar. Pessoal, quando Jesus se aproxima de Jerusalém, era um dia por volta de abril, da época da Páscoa, ensolarado, bonito, todo mundo alegre. Jesus começa a descer aqui um monte, ele começa a chorar. Aí as pessoas, mas senhor, por que o senhor ficou tão entristecido? Ele falou, porque eu já posso ver a cidade que não reconheceu a minha visita, em breve não restará pedra sobre pedra. O que ele está profetizando? Que evento? A destruição de Jerusalém por Roma no ano 70, 35 anos mais adiante. Então, existe uma igreja católica aqui, que eu estou apontando, que ela é uma igreja com o teto dela, a cúpula cinza, é daquele mesmo arquiteto que nós vimos da Igreja das Bem-aventuranças, o Antônio Barluzzi. Ele fez o teto dessa igreja em forma de pingo de lágrima. E a igreja se chama O Senhor Chorou. Jesus então continua a descida e ele entra em Jerusalém naquele portão. Olha só, pessoal, acompanhem a muralha e vejam que tem uma torre ali. O portão foi fechado em algum momento. E é por ali que ele entrou. Olha a reprodução dos peregrinos chegando em Jerusalém e entrando naquele portão ali. Os discípulos arrancam folhas de tamareira, abanam e dizem, por favor, salve-nos. Por favor, salve-nos. Por favor, em hebraico, é na. Salve-nos é oshá. Oshana. Oshana. Por favor, salve-nos. Que aportuguesado é Osana. Oxana, por favor, salve-nos. E Jesus entra na cidade de Jerusalém. E pessoal, para a gente localizar os lugares importantes da nossa visita, então lá embaixo, no pé do monte, atrás daquelas árvores, é o Jardim do Getsemane. Ali está o Monte Sião que nós vamos visitar. Pessoal, uma coisa importante. No final dessa avenida? Isso, lá em cima, olha, lá em cima. Tá vendo que tem uma igreja? Isso, uma cúpula cinza, tá lá. Pessoal, olha só. Quando o rei Davi, 1000 anos antes de Cristo, chegou aqui para conquistar a cidade que ele encontrou, a cidade de Jerusalém, estava fora das muralhas da cidade velha da nossa época. A cidade de Davi, que nós vamos visitar ao meio-dia, ela tá, olha, se tirasse essa oliveira que está aqui, ela está assim ao sul, logo ao sul da muralha aqui, ali está a cidade de Davi. Ou seja, o que nós chamamos de cidade velha, não é tão velho assim.
velho mesmo, antigo mesmo, é a cidade de Davi.